Neste vídeo, você verá exoesqueleto robótico, ajudando nas limitações humanas. Dos games para a vida real, display GPS diretamente no para-brisa. O experimento com levitação quântica. Você vai ver também um futuro onde drones são os construtores. Drones imitam abelhas para imprimir estruturas em 3D enquanto voam. Pesquisadores na Inglaterra e Suíça desenvolveram drones que conseguem construir e reparar estruturas em 3D enquanto voam. Inspirado na capacidade de construtores naturais como abelhas e vespas para assim imprimir prédios inteiros ou consertar edificações em locais de difícil acesso para um ser humano. Nossa abordagem prova que os drones podem trabalhar de forma autônoma e em conjunto para construir e reparar edifícios, pelo menos no laboratório. No entanto, essa solução é totalmente escalável e poderia ajudar na construção ou no conserto de estruturas muito maiores no futuro, explica o professor de Engenharia de Materiais Mirko Kovac, autor principal do estudo. Os drones desenvolvidos pelo time do professor Kovac trabalham coletivamente a partir de um projeto único, adaptando técnicas pré-programadas de construção conforme vão avançando. Essa tecnologia garante que as estruturas sejam impressas em camadas sobrepostas, como se fossem as paredes de uma colmeia. Outra vantagem dessa técnica é que esses drones permanecem totalmente autônomos durante o voo, precisando apenas de um operador humano para verificar o progresso e intervir caso seja necessário, com base nas informações fornecidas pelos próprios robôs voadores. No mundo real, essas aeronaves não tripuladas possibilitam a impressão em 3D de estruturas de concreto em locais extremamente altos e perigosos para operários humanos. Além, é claro, de reduzir os custos de produção e o desperdício de materiais, acrescenta Kovac. A equipe de robôs construtores é composta por biodrones, que depositam os materiais durante o voo. Os scandrones, responsáveis pelo controle de qualidade e pela medição contínua do progresso da impressão 3D durante a fabricação da estrutura. Nos testes em laboratório, os cientistas construíram um cilindro maior, com 72 camadas e 2 metros de altura, e uma estrutura menor, com 18 centímetros de altura, contendo apenas 28 camadas. Durante o experimento, os drones avaliaram a geometria impressa em tempo real, com precisão de construção de aproximadamente 5 milímetros. O próximo passo será trabalhar com empresas do ramo da construção civil para validar nosso conceito. Acreditamos que esse será um avanço importante na redução dos custos e dos riscos, em comparação com os métodos manuais usados atualmente para erguer ou reparar um prédio, encerra o professor Mirko Kovac. Levitação quântica. O magnetismo é uma propriedade física formidável. Apesar de não ser vista, ela está se tornando cada vez mais importante no dia a dia das grandes cidades. Além de estar presente em aparelhos eletrônicos, ela sustenta meios de transporte de grande porte, como metrôs. Um grupo de pesquisadores da Escola de Física e Astronomia da Universidade de Tel Aviv desenvolveu um método de supercondutividade extraordinário, com base na levitação quântica. O experimento consiste na utilização de camadas extremamente finas de cristais de safira revestidas por um supercondutor e películas de ouro. Esse conjunto de materiais é envolto em um plástico resistente mergulhado em nitrogênio líquido. Como resultado, o disco fica facilmente suspenso no ar, sem oscilação e com a possibilidade de colocá-lo, com a mão, em vários ângulos. GPS no para-brisa. Dos videogames para a vida real. A tecnologia Head-Up Display, presente em alguns veículos, torna as viagens muito mais seguras e interativas. O recurso projeta uma série de informações úteis no campo de visão do motorista. É um sistema que projeta informações como velocidade atual, giro do motor e dados do GPS diretamente no para-brisa do veículo. A tecnologia foi inspirada nos aviões de caça feitos a partir dos anos 70, que tinham esse mesmo recurso instalado para facilitar a visão dos pilotos do trajeto. No caso do sistema instalado em automóveis, essa projeção é realizada através de uma fonte de luz intensa, um tipo de raio laser,
que conta com o auxílio de microespelhos para transmitir imagens para o vidro do veículo. Especialistas indicam que a tecnologia Head-Up Display pode contribuir para que a reação do motorista seja até meio segundo mais rápida. O motorista tem a sensação de que a informação está sendo projetada a cerca de 2 metros à sua frente, sobre o capô do motor. Tudo é exibido a cores e com alta resolução. Exoesqueletos robóticos. Os seres humanos têm capacidades físicas limitadas que podem ser melhoradas através da tecnologia. Os exoesqueletos são estruturas vestíveis que servem de suporte e ajuda aos movimentos ou para aumentar as capacidades do corpo humano. Um exoesqueleto robótico é um dispositivo mecânico usado por um ser humano para determinados fins ou aplicações. Um exoesqueleto é geralmente considerado como uma estrutura mecânica dura com articulações que permitem o movimento do operador humano. Existem outros tipos de exoesqueletos que são mais macios e que são usados no corpo, apoiados no esqueleto interno do ser humano. Desta forma, as forças dos atuadores acoplados podem ser transferidas para o corpo. Em relação ao tipo, é possível dizer que as estruturas desta classe podem ser antropomórficas ou pseudoantropomórficas, dependendo do grau de semelhança que eles têm com o corpo humano. Outra classificação que existe é entre exoesqueletos motorizados e passivos. Uma estrutura motorizada pode utilizar um atuador hidráulico, elétrico, pneumático ou de qualquer outro tipo. Um exoesqueleto passivo, por outro lado, não tem nenhum tipo de motor e serve para dar apoio mecânico às pessoas quando elas estão sentadas ou em pé por longos períodos, ou para auxiliar o movimento, utilizando uma mola para armazenar energia. Pode-se dizer que os exoesqueletos passivos ajudam as pessoas a realizar tarefas fisicamente exigentes, mas não aumentam as capacidades humanas. Por outro lado, os exoesqueletos motorizados podem ser classificados como de assistência ou de aprimoramento. As estruturas assistivas podem ajudar uma pessoa deficiente a andar, já que realizam a tarefa por conta própria. Os exoesqueletos assistivos têm a função de aliviar a carga física de uma determinada atividade. Por exemplo, eles podem fornecer uma porcentagem da força necessária para caminhar, de modo que uma pessoa precise exercer menos esforço para caminhar. Esse é um conceito semelhante ao das bicicletas movidas a eletricidade, que auxiliam o ciclista nas subidas e permitem que ele possa continuar pedalando com a mesma potência que em um trajeto plano. Em relação aos exoesqueletos potenciador, sua função está mais orientada para aumentar a força do usuário para, por exemplo, levantar pesos pesados com facilidade. Eles também podem ajudar a melhorar a resistência física, seja caminhando por períodos mais longos de tempo ou executando tarefas pesadas por períodos mais longos de tempo. Os exoesqueletos motorizados podem ser conectados a um computador de controle e a um sistema hidráulico, por exemplo, ou ser completamente autônomos. Recorrente em histórias de ficção científica, a tecnologia de exoesqueleto, em teoria, permite que a pessoa resista muito mais em tarefas cansativas, trabalhando assim por muito mais tempo, já que lhe fornece forças sobre-humanas. Apesar das questões éticas levantadas, que questionam se os humanos realmente deveriam desenvolver um acessório desse tipo e em que circunstâncias ele deveria ser usado, os exoesqueletos estão em produção atualmente e deverão se tornar uma realidade em um futuro próximo.